Sejam todos bem-vindos. Pessoal, então daremos continuidade, à nossa aula de hidráulica e pneumática e, nossa aula de pneumática e hidráulica. Sou o professor Juan Duarte, da qual já temos aí uma certa caminhada juntos, ok? Então, o assunto que a gente vai tratar, novamente, nos recordando aí, é a pneumática, ok? Então, a pneumática, uma das principais características que nós podemos interpretar dessa matéria é o tipo de fluido, que nós vamos estar observando, que é o ar comprimido ou o nitrogênio, ou ainda, quem sabe, um outro tipo de gás que possa estar acionando esse sistema, através da sua utilização de forças, tá? E seus tipos de acionamentos, qual esse fluido que vai gerar toda a funcionalidade desse sistema, Como a gente viu em hidráulica, que era o óleo, aqui a gente vai ter, o ar comprimido ou nitrogênio. Então, para que a gente possa também estar adotando um critério de entender quais os tipos de equipamentos que a gente vai ter ao longo, da rede pneumática, nós podemos citar alguns, ok? Que são as prensas pneumáticas, ok? Os dispositivos de fixação, esteiras, sistemas de automação, robôs, freios de caminhões, parafusadeira e lixadeiras, pistolas de pinturas, E todos esses equipamentos vão ser atuadores, na minha linha de rede pneumática, Conforme nós vamos ver a seguir. Falando também do nosso estudo da pneumática, é importante recordarmos, algumas coisas que são principais, assim como na hidráulica, que nós vimos que a pressão, é a força sobre a área, Então, a fórmula é P igual a F sobre A, onde P é pressão, F é força e A é área, Olhando de uma maneira superficial, é a força empregada, numa determinada área que produz o movimento, que nós tínhamos visto lá, propriamente hidráulica, que é um trabalho, O trabalho é uma propriedade física da realização de um deslocamento da força. Então, nós damos o nome de trabalho, o resultado dessa minha rede pneumática. Os atuadores, para disponibilidade desses equipamentos, gerará um trabalho, a força mecânica gerará um trabalho, que é uma força em deslocamento, para que esses equipamentos possam estar funcionando. Tá ok? Então, continuando, observando todo o conjunto desse fluido, nós podemos observar que não só apenas a pressão é importante, nem a força, nem a área, como também a lei dos gases perfeitos, ok? Onde nós vamos ter P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T. Ou seja, existe uma proporcionalidade, ok? Entre a comparação de gases, onde, se você analisar pontos diferentes, nós vamos ter uma variação, desse volume, dessa pressão e dessa temperatura, ok? Então, a pressão, conforme a gente viu aqui, é o resultado da força sobre uma área. O volume é, na verdade, a massa que esse ar comprimido ou esse gás quaisquer vai ocupar em um determinado espaço, ok? E nós vamos observar também um item muito especial, que é a temperatura, Que pode ser interpretado como a agitação e a vibração dessas moléculas no interior desse sistema, Então, essa variação de temperatura, se dará através dessa agitação dessas moléculas, ok? Então, para que nós possamos compreender um pouco mais sobre essa orientação, nós podemos entender que algumas unidades que vão estar representando essas características desse sistema, E a pressão a gente pode ter ela em PSI, que é polegada quadrada, ok? Nós vamos ter quilos por centímetro quadrado, nós vamos ter bar, ok? São
unidades aí que a gente vai ter muito comum nos nossos sistemas, nossos compressores, nas nossas redes, ok? E no volume, tá? A gente pode interpretar desenhos onde nós vamos assistir, ou manômetros que nós vamos ver metros cúbicos, centímetros cúbicos, polegadas cúbicas e pés cúbicos. É claro que no nosso país é costume nós adotarmos o sistema ISO, o sistema internacional, onde nós vamos observar mais metro cúbico e centímetro cúbico, né? E nos países, né, da Inglaterra, Estados Unidos, nós vamos observar que eles vão utilizar polegada cúbica e nos Estados Unidos pés cúbicos, ok? E a temperatura, né? Muitos de vocês já tiveram um contato com esse estudo, nós vamos ver novamente, né? As unidades, as escalas de temperatura, que nós temos os graus Celsius, os graus Fahrenheit e os graus Kelvin, representados pela letra C, F e K, ok? Então, o que nós podemos entender sobre ar comprimido, tá? Dentro do nosso fluido, do nosso sistema pneumático, é que os itens de pressão, volume e temperatura são essenciais para entendermos como ele vai se comportar, tá? Através dessa sinergia entre cada componente do nosso sistema. Então, analisando mais um pouco, nós vamos também assistir que nós temos, tá, o fluxograma do sistema pneumático, que ele se dará através de quê? Da produção, da distribuição e do consumo, né? Para que eu possa trazer esse fluido, tá, para ele passando em cada componente interno, é necessário que ele venha ter uma força que possa deslocá-lo, ok? Então, para isso, né, nós vamos ter o quê? Conforme a gente pode ver um outro desenho aqui abaixo, nós vamos ter um filtro para filtrar este ar que vai entrar, tá? E nós vamos ter um compressor, tá, de ar, que vai estar funcionando acoplado por um motor para bombear, né, ou para comprimir este gás ou este ar comprimido em direção aos atuadores, ok? Então, logo após, né, passarmos pela produção, nós vamos para a distribuição. Antes de eu poder, né, nutrir os meus equipamentos, eu tenho que tratar esse ar. Então, para eu tratar esse ar, eu novamente passo por um filtro para eliminar resíduos. Eu passo por um resfriador. Muitas das vezes vamos encontrar sistemas e equipamentos que são equipamentos que vão ter uma compressão onde esse desgaste da compressão vai gerar uma temperatura, uma elevação de temperatura. Então será necessário um resfriador. Nós teremos um secador para tirar o condensado residual que existe dentro do ar comprimido e nós vamos ter um acumulador, tá? Quando a gente chega no acumulador, é porque o ar comprimido ele tende a característica, tá, de ele ser disperso para o ambiente. Você não tem como, assim como o óleo, você tem que ter algum lugar para que você possa ter um reservatório. E diferente do óleo, tá, o ar comprimido ele precisa ser comprimido. E por ele ter uma pressão diferenciada, por isso nós vamos ter um acumulador. Ou seja, para que este compressor não esteja em funcionamento direto, tá, gastando energia, consumo de energia, nós vamos ter um acumulador, que é na verdade um vaso de pressão, que funcionará como um reservatório para que nós possamos estar comprimindo uma pressão necessária para os acionamentos dos nossos equipamentos. Então, né, após esse acumulador, a gente começa ao último item, né, desse nosso fluxograma para chegarmos no consumo. Né? Então, antes de chegar no consumo, eu preciso lubrificar também esse ar. Porque o ar, né, conforme eu já falei em outros momentos, o ar ele acaba se tornando corrosivo quando ele não é lubrificado internamente alguns componentes. Embora aqui nós possamos ter componentes de metal que têm maior resistência, tá? Haverá um atrito interno que vai haver um desgaste. E esse desgaste ele precisa ser amenizado para aumentar a durabilidade dos nossos componentes, a nossa vida útil. Então nós vamos ter o lubrifil, que vai ter também um manômetro para a gente saber o quanto está sendo liberado, tá, de pressão para o nosso sistema. Então quando ele chega
a saída do nosso lubrifio, nós vamos ter, então, a válvula. Podemos ter uma infinidade de válvulas, tá? Que a gente vai estar vendo a seguir, tá? E nós vamos ter, por final, o atuador, que é aquele componente pelo qual nós vimos aqui os equipamentos, que vai ser o responsável, tá? Para que nós possamos efetivar, tá? O trabalho a ser executado, tá? Dentro desse sistema, a finalidade para a qual foi gerado esse sistema. Então, a seguir agora, nós vamos estar dando uma introdução sobre a simbologia das válvulas. As válvulas nada mais que são, né, componentes que vão estar desenvolvendo o controle, a segurança, tá, a manutenção desse sistema. São através das válvulas que são itens muito importantes para o nosso complexo sistema de pneumática. Então, vamos ver a seguir. Interpretação na simbologia de válvulas, equipamentos e dispositivos responsáveis pelo controle do sistema. Identificação das vias. Bom, pessoal, antes de entrarmos propriamente no assunto, é importante nós definirmos o que é vias de uma válvula pneumática. Muito simples. As vias são as conexões da válvula. Vamos conectar as mangueiras, escapes. Então é muito fácil identificar as vias de uma válvula pneumática. A norma ISO nos ajuda padronizando a numeração dessas vias, ou seja, para cada via terá um número específico que identifique essa via, ok? A via com o número 1 é a via de pressão, ou seja, é onde eu vou conectar a válvula à rede pneumática. A via 2 e 4 são vias de utilização, onde eu vou ligar ao cilindro pneumático, por exemplo, a utilizar esta via para acionar cilindros. E a via 3 e 5 são as vias de escapes, onde eu vou devolver o ar para a atmosfera. Então, a norma ISO ela facilita para nós, identificando e padronizando essa numeração. Ou seja, você vai pegar uma válvula física, vai estar lá a identificação numérica de cada via para você saber qual a função e como você montar essa mesma no sistema. Bom, pessoal, já entendemos e aprendemos como identificar as vias segundo a norma ISO, mas agora vamos para a etapa seguinte de quantificar, identificando através da simbologia quantas vias possui uma válvula. É muito simples e você pode acompanhar através dessa explicação, você vai conseguir saber identificar cada válvula através de sua simbologia. Vamos lá. Na válvula que estamos vendo, você pode ver um desenho, uma simbologia. Vamos entender o que se interpreta desse desenho. Receba você que essa válvula possui dois quadrantes, um quadrante, dois quadrantes, ok? Muito bem. Aqui vai a primeira dica. Quando eu tenho uma simbologia de válvula que tem dois quadrantes, eu vou optar sempre pelo quadrante da direita para contar as vias, pois representa as mesmas em um só quadrante. Olhando à direita, você sempre vai identificar quando uma linha ou uma seta tocar a parte superior ou a parte inferior do quadrante. É muito simples, veja só. Eu tenho uma linha que toca a parte superior do quadrante, ali eu tenho uma via, e a outra seta vai estar tocando a parte superior do quadrante. Então, eu vou ter outra via. E assim por diante. Quando eu toco na parte inferior, eu tenho uma outra via, tenho outra via e outra via. Eu tenho três vias abaixo. Uma seta ou uma linha tocar a parte inferior superior do quadrante, ali eu possuo uma via, ok? Sendo assim, podemos interpretar esta válvula. É uma válvula que possui 5 vias. Muito simples, né, pessoal? Ok?
Vamos adiante, pegar uma válvula um pouco mais complexa. Se você perceber agora, eu vou ter uma válvula com mais quadrantes. Eu tenho 1, 2 e 3 quadrantes. Muito bem, segunda dica. Para válvulas com 3 quadrantes, eu sempre vou utilizar para contar as vias o quadrante central da válvula. Então eu desprezo o esquerdo, eu desprezo o quadrante direito e no quadrante central eu vou contar as vias. Novamente, olha, na parte superior, vamos observar a linha tocando a parte superior, marcação vermelha, uma via, 2 vias. Na parte inferior temos 1, 2 e 3 vias. Portanto, eu tenho uma válvula 5 vias. Beleza? Válvula direcional, tá, pessoal? Então, temos que entender que existem outros tipos de válvulas que nós vamos estar vendo à frente. Tá bom? Então, agora vamos ver a interpretação da quantidade de posição da válvula direcional, da qual ela pode assumir, olhando essa simbologia, é claro. Estamos tratando simbologias através dessas simbologias e tentar interpretar o desenho. Então, posições é a quantidade de posição que a válvula pode assumir. Olhando a simbologia, ela é muito simples de identificar. Estamos falando sobre quadrantes, enfim. E os quadrantes são, na verdade, que definem a quantidade de posições que essa válvula possui. Muito bem, vias, nós já sabemos, olhando essa válvula, nós podemos ver tranquilamente, depois do que a gente estudou, que é uma válvula de 5 vias, ok? Ok, muito bem. Quantas posições essa válvula tem? É só observar a quantidade de quadrantes que ela tem. Ela tem 1, 2 quadrantes. Portanto, essa válvula é uma válvula de 5 vias e 2 posições. Fácil, né, pessoal? É muito simples. Vamos então para uma válvula maior. Olha só, essa válvula tem mais quadrantes. Tem 1, 2, 3 quadrantes. Portanto, é uma válvula de 5 vias e 3 posições. Tá bom, pessoal? Então, quantidade de posição, só a quantidade de quadrantes possui a simbologia dessa válvula. Então, não terá erro, você vai conseguir acertar. Então, aqui, pessoal, vamos agora entender a interpretação dos acionamentos das válvulas. Vamos ter aqui nessa videoaula os acionamentos mais usuais que a gente encontra mais nos projetos nas indústrias, ok? Então é bom entender bem o que é acionamento, que nada mais é que a forma, qual é o sinal que a válvula vai receber para que ela mude de posição. Se é um sinal elétrico, se é um sinal pneumático, se é um sinal mecânico, se é um sinal manual. Tá, ok? Então vamos entender como identifico na simbologia qual é o acionamento dessa válvula. Muito bem, o primeiro acionamento que a gente tem é o acionamento manual, através de botão, ou seja, eu tenho que ter uma ação humana, manual, para que ela mude de posição. Eu vou manualmente acionar a mudança de posição dessa válvula. Então, esse é o acionamento manual por botão. Existe um segundo acionamento manual, que é por pedal. A diferença é que eu vou acionar com o pé. Nos equipamentos é muito mais facilitador esse tipo de acionamento através de um pedal. Então o operador vai acionar através de um pedal, né, com facilidade aí. O terceiro acionamento que a gente vai estar utilizando, um dos mais utilizados, é o acionamento elétrico. Então a gente vai acionar através de um sinal elétrico. Esse sinal pode vir de um botão elétrico ou de um sensor elétrico, enfim. Mas o que chega na válvula é um sinal elétrico. E é esta válvula que possui uma válvula solenoide, né? Uma bobina solenoide que vai fazer essa mudança de posição através dessa bobina eletromagnética. Um quarto acionamento muito utilizado é o acionamento por bola. Ou seja, a mola instalada dentro da válvula vai sempre fazer com que a válvula permaneça naquela posição, ou que também possa fazer o seu retorno, ok? Então, é um acionamento permanente
que quando não acionar do outro lado da válvula, a válvula sempre tem dois tipos de acionamentos. O acionamento da mola, ela prevalece, ela se mantém nessa posição. Nós vamos entender melhor como esses acionamentos funcionam. Por enquanto, nós estamos entendendo quais são. Então, o quinto acionamento que a gente vai falar aqui é o acionamento pneumático. Ou seja, eu preciso de uma rede pneumática para acionar naquela via da válvula para ser acionada a mudança de posição. Então, essa é a simbologia do acionamento da válvula, ok? O sexto acionamento, nome eximornante, é por rolete mecânico. Ou seja, tem que ter alguma atuação nesse rolete, empregando uma força para que ele possa ser acionado e mudar de posição de forma mecânica, mas que é automática. Então aqui nós temos algumas 6 formas que são as principais que nós vamos estar vendo, os principais símbolos aí da pneumática. Ele vai estar na lateral da válvula, proporcionando esse controle do acionamento das vias, o controle do próprio fluxo do ar, controle de posição, tá? Então nós vamos estar assistindo esses acionamentos manuais, podendo variar os seus tipos, aonde pode ter o pneumático, manual, pedal, solenoide, por mola. Então vamos entender um pouquinho do que a gente está falando. Então nós temos uma válvula que nós estamos estudando toda essa videoaula, que é uma válvula de 5 vias e 2 posições, ok? Porque tem 2 quadrantes e 2 posições. Vamos agora acrescentar nessa simbologia os acionamentos dela, olha só. Então eu completei na lateral do desenho 2 acionamentos que estão instalados nas laterais. Então eu tenho 2 bobinas solenoides. Então quando isso acontece, eu digo simplesmente que ela tem um acionamento elétrico por duplo solenoide. Então agora chegamos praticamente à identificação total de uma simbologia de uma válvula, ou seja, é uma válvula direcional de 5 vias, tá? De 2 posições, porque agora nós aprendemos a identificar, por último, o acionamento elétrico por duplo solenoide. Tá bom, gente? Vamos ver outros tipos de acionamentos. Vamos lá, isso aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho uma bobina do meu lado esquerdo, lateral esquerdo. Então, eu sempre vou ter 2 acionamentos. Nunca vamos encontrar uma válvula apenas com um acionamento. E do outro lado, nós colocamos uma mola. Então, eu posso ter uma combinação de 2 tipos de acionamentos. Ou seja, eu tenho a bobina do lado esquerdo, essa válvula, e do lado direito eu tenho uma mola. Ou seja, quando eu não estiver mandando sinal elétrico nessa bobina, a posição que prevalece é o que a mola estiver empregando de força. Vai estar trazendo com maior predominância. Então nós temos novamente uma válvula direcional de 5 vias, 2 posição, acionamento elétrico por retorno mola, ou acionamento solenoide com retorno mola, ok? Tá bom? Então vamos entender mais uma coisinha a mais. Quando eu tenho tensão nessa válvula, na bobina que está do lado esquerdo, a posição que prevalece é a posição do quadrante esquerdo. Quando eu não tenho tensão nessa bobina, então é a mola que estará definindo a posição. Então a posição que prevalece é a posição do quadrante do lado direito, ok? Só para fixar bem essa troca de posição. Vamos ver mais um pouquinho, ok? Tem uma válvula, novamente, 5 vias, 2 posições. E do lado esquerdo eu tenho acionamento por piloto pneumático. E pelo lado direito eu tenho um acionamento por mola, ok? Então, uma válvula direcional de 5 vias, 2 posições, acionamento pneumático com retorno mola, ok? Vamos fixar um pouquinho o conhecimento agora, já que chegamos nesse momento, já na reta final dessa interpretação dos desenhos. Então vamos identificar um pouquinho a simbologia como um todo. Olha só, tem uma válvulazinha bem simples. Vamos lá, pensa um pouquinho só dessa válvula aí. Pensa um pouco, quantas vias, quantas posições essa válvula tem? Qual que é o seu acionamento? Se você disse que é uma válvula de 2 vias
e 2 posições, acionado por piloto pneumático e retorno mola, você acertou, ok? Muito simples, só usar as regras como a gente viu anteriormente, tá? Não tem muito erro. Olha só, temos 2 válvulas, né? Você vai ter que identificar aí quantas posições e quantas vias. Muito simples. Uma válvula de 3 vias, 2 posições, acionadas por botão manual e retorno mola. Tá? Muito simples, olhando lateral direita e esquerda. Vamos adiante para fixar um pouco mais. Exemplo. Então, vamos ver uma válvula que a gente viu o tempo todo na nossa videoaula. Uma válvula de 5 vias, 2 posições e acionada por duplo piloto pneumático, né? 2 acionamentos para poder fazer o controle dessa válvula, ok? Muito fácil para identificar, desde que você siga as regras que a gente vem estudando ao longo dessas interpretações de desenhos de simbologias. Então vamos testar mais um pouquinho. Agora temos uma válvula um pouco diferente. Então eu já sei que é uma válvula, tá? Onde a gente vai ter 3 posições, vamos sempre olhar para o quadrante central. Então, na linha superior e na linha inferior, nós vamos ter quantas linhas, né? Quantas vias a gente vai ter. Então, nós temos 3 quadrantes e, observando o meio, 5, né, vias e 3 posições. Então agora vamos ter uma diferença, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Dos dois lados dessa válvula nós temos uma bobina elétrica solenoide. Portanto, é uma válvula atorada por duplo solenoide. Também ela tem dos dois lados a mola. E daí como é que fica? É muito simples. Vamos observar o seguinte, que quando acontece esses casos, eu sei, por exemplo, que essa válvula ela é centrada por mola. Por quê? Vamos entender bem. Quando eu não tenho tensão na bobina na esquerda nem na direita, nós vamos ter uma válvula mandando através das molas a posição do meio. Então, se eu tenho força na bobina direita, eu tenho força na bobina esquerda. Se eu tenho tensão ao contrário, eu vou ter a posição que prevalece, é a posição do quadrante direito. Se eu não tenho tensão do lado esquerdo nem do lado direito, a posição que prevalece é a posição central dessa válvula, que ela é identificada pelas molas que vão centralizar essa válvula, ok? Então, a gente vai interpretar que é uma válvula de 5 vias, duplo solenoide, centrada por mola com centro fechado. Ou seja, não permite passagem no centro da mola, no centro da válvula, ok? Mais uma, só para a gente poder finalizar aqui esses exercícios. Eu tenho uma válvula que a gente já sabe, são 2 quadrantes, 2 posições. Então vamos contar pelo quadrante da direita, né? Então eu tenho uma via em cima e 2 embaixo, né? Um superior, uma via, e 2 embaixo na inferior. Então uma válvula de 3 vias e 2 posições, acionada por rolete e retorno por uma mola. Então fica aqui claro, né? A válvula de 3 vias, 2 posições, acionada por rolete e retorno por mola. Ok, gente? Então, bem tranquilo, estudem, paralisem a aula para que vocês possam fazer essa interpretação, tente fazer esse desenho, que vocês vão conseguir fazer esse acompanhamento aí, esse raciocínio. Tá bom, meus amigos?